Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Mochin Trader falando e a intenção do vídeo de hoje é trazer mais uma técnica para vocês. E quando digo técnica, me refiro literalmente a isso. Mostrarei para vocês o que é o SMT, o Smart Money Technique, e como ele é usado como confluência para reversões. Os tópicos do vídeo de hoje serão o que é SMT, como encontrar pares correlacionados, sites que eu uso, como usar o SMT e um exemplo prático usando o SMT. Tá, então o que que é o SMT? O SMT é uma técnica usada pelo Smart Money para poder prever possíveis reversões. Então, mais uma confluência aí para a gente poder estar usando antes de entrar numa operação de reversão, ou seja, o SMR, né? Antes de usar o SMT, a gente precisa de quê? De contexto. Então, deixei até marcado aqui. A gente sempre está olhando nos time frames dos tempos gráficos maiores, em regiões de interesse, ou seja, key levels, ou em português, né, níveis chaves. Então a gente já deixou preparado aqui o preço batendo aqui, a gente procura por confluências, e aí sim, um contexto a gente vai estar usando SMT. Então é em qualquer local que a gente olha uma divergência que a gente vai estar operando, né, usando essa técnica aí de qualquer jeito, tá, pessoal? Então isso é muito importante vocês terem isso aí em mente antes de entender o que é SMT. Então vamos lá. Como que a gente usa isso então? Então a gente precisa de dois pares, tá? Dois pares correlacionados. Então aqui em cima a gente tem um gráfico, representado aqui por essa linha, tá? Aqui em cima. E aqui abaixo a gente tem outro gráfico, com o par correlacionado 1 em relação a um par correlacionado 2. O que são correlacionamento de pares? São pares que têm certos padrões iguais, semelhantes. Então, quando um está subindo, o outro também está subindo. Quando um está descendo, o outro também está descendo. Tá? Então, eu já deixei aqui para um exemplo, né, mais ao final do vídeo, que eu vou estar trazendo para vocês, do USD barra JPY e do outro lado, o GBP barra JPY, ou seja, dois pares correlacionados no Forex. Tá bom? Então, aqui nesse exemplo, a gente tem o preço chegando no nível chave e logo depois caindo. Como eu poderia estar prevendo, né? Ou seja, tendo uma confluência maior de que o preço ia cair, né? Não prevendo, né? Que ninguém prevê nada, né? Só meu jeito de falar, né? Vocês entendem, né, pessoal? Ninguém tem bola de cristal, mas é uma confluência a mais. Então o preço chegou no nível aqui, bateu o nosso key level, capturou essa liquidez, ou mitigou um fair value gap mais macro aqui, a gente vai estar usando o SMT. Então observe aqui, ó, o preço ele fez um fundo mais baixo, tá? Enquanto o nosso par correlacionado 2 aqui, né, ele fez um topo mais alto. Então, quando acontece esse tipo de coisa, é bem provável que existe uma manipulação acontecendo nessa região. E tudo indica que é bem provável que o preço vai realmente reverter e vai cair. Então, antes de mostrar isso no gráfico, eu vou estar mostrando para vocês como encontrar esses pares dos ativos que vocês desejam estar operando. Então, sei lá, eu opero euro-dólar. E como que eu acho o par para fazer, né, para estar de olho aí, para empregar o SMT? É nesse site que eu vou estar mostrando para vocês, tá? Então vamos lá. O primeiro é o myfxbook.com, que eu vou estar deixando os três na descrição do vídeo. O segundo é investing.com, esse aqui acho que é mais conhecido, né? Na verdade. Inclusive é um site aí bastante de notícias, né? Provavelmente boa parte de vocês já conhece esse site aqui. Então ele tem essa ferramenta de procurar ativos correlacionados. E o terceiro é esse aqui, ó, mataf.net. Então tem aqui o link certinho, tá? O primeiro aqui, vocês têm que vir aqui em mercado e aí vai correlation, tá? Correlação aí. Então como eu faço? Vocês podem olhar aqui o ativo que vocês querem. Inclusive dá para botar no filtro aqui, né? Deixar só o que vocês querem operar. Então eu vou deixar aqui o SDJPY, tá? Que é o ativo aí que a gente vai estar usando hoje, né? O exemplo que eu trouxe hoje. Deixei só ele, tá? Fechei. Então tem ele e todos os outros ativos à esquerda aqui. Aí eu posso colocar aqui, ó, quero só que me mostre os que estão acima de 80% de correlação, ou seja, as correlações que mais batem, né? Então é esses aqui que tem uma correlação maior que a gente deve estar usando, tá? Dá preferência a esse, tá?
É, E aí aqui, ó, a correlação em relação a qual time frame. Vocês podem botar aqui 1 hora, 4 horas, então vai de acordo com a estratégia de vocês. Ah, eu gosto de ver o SMT no tempo gráfico de 4 horas, antes de entrar na operação. Aí vocês vêm aqui, dá prioridade para esses ativos que vão aparecer aqui marcado com esse horário aqui. Eu gosto de usar o SMT lá no micro, quando eu estou quase entrando na operação. Então vocês procuram, dê prioridade a os ativos que aparecem aqui com, com o valor inserido aqui, tá bom? Assim que funciona. Esse aqui, ó, encontrar pares com correlação menor que é para correlações negativas, tá? Justamente o oposto. Então não vou estar ensinando isso nesse vídeo. E eu também não uso SMT com correlação negativa, tá? Mas aqueles que usam, né, pode estar usando aí também. É justamente o oposto, né? Então, quando um está renovando o topo, o outro também tem que estar renovando o fundo. Então, quando o da esquerda renova um topo e o da direita também renova, aí é o SMT, entendeu? Então, o SMT com correlação negativa é o oposto do que é feito com correlações positivas. Então, dê prioridade às positivas, tá? Com mais, né? Não com menos. Aí aqui à direita a gente tem o próximo site, tá? É a mesma coisa, né? Vocês colocam o ativo que vocês querem aqui. Então, a diferença desse site, o da direita aqui pro da esquerda, é que eles aparecem outros pares. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui aparece já ouro, tá? No MyFX Book não aparece ouro, por exemplo. Aí vocês veem, dê prioridade aos que têm uma porcentagem maior, tá? Então, 0,87, 87%, né? Assim por diante, tá? E o último, tem que ter uma tabela aqui, porra, completa aqui, né? Com quase todos os ativos, com os valores aqui. Então, deu prioridade aos um verde mais escuro, que a correlação é mais forte. Então, por exemplo, aqui, euro e o iene japonês. Aí apareceu aqui 89 com esse ativo aqui, tá bom? CHF/JPY. Aqui, ó, dólar canadense, JPY. Tem uma correlação boa com esse ativo aqui também, tá? Assim por diante. Então, o ativo dólar americano e iene japonês tem correlação com o GBP JPY, libra esterlina e iene japonês. Então o preço estava em região de desconto dessa última pernada aqui. Então, ou seja, a gente está em contexto, tá, pessoal? Não, o assunto do vídeo não é mostrar contexto, né? É mostrar apenas a aplicação aí do SMT. Né? Então o preço chegou nessa região, renovou um fundo aqui, tá bom? Então ele fez 1, 2, 3, tá? Porém, se a gente for olhar aqui na libra esterlina, nosso par, ele não renovou. Tá vendo aqui? Olha aqui. O que aconteceu daqui para cá? Ele fez um fundo mais alto, não um fundo mais baixo, como aconteceu aqui com o nosso dólar iene japonês. Isso aqui é SMT. Então a gente já pode colocar aqui no nosso gráfico. SMT com GBP JPY. Tá bom? Isso é mais uma confluência de operação com reversão. A gente viu que tinha um contexto, viu que fez o SMT aqui, a gente pode estar pensando em entrar comprado nessa região, tá? Uma coisa, pessoal, para se atentarem aí, é que os dois gráficos têm que estar no mesmo tempo gráfico. Então, o da esquerda tem, tem que estar no tempo gráfico X e o da direita também. Então, vocês clicam no da esquerda primeiro, clicam aqui em cima e vê se está no tempo gráfico que vocês estão de olho aí. E o da direita, mesma coisa. Clica e verifica se está lá no mesmo tempo gráfico, tá? Para verificar se é o mesmo fundo, né? Outra coisa, tá vendo o retículo aí do mouse? Olha lá na tela direita e na esquerda, ele acompanha. Então assim vocês conseguem estar verificando aí se o topo ou o fundo, né, está sendo renovado nos dois ativos. Nesse caso não acontece isso, tá? Então eu vou entrar comprado aqui, vou botar meu stop loss, né, alguma referência que eu teria aqui do fundo, né? Vou botar nesse último fundo aqui, tá? Só para trazer de exemplo para vocês, né, do SMT. E aí vou mirar nesse topo aqui, tem liquidez, né? Então temos topos aqui nivelados, relativamente nivelados, né? Vou botar aqui só
para esse exemplo aí de operação, tá? Vou dar o play. O preço vai lá e bate na nossa liquidez que estava pendente aqui em cima. Tá, eu sei que vocês podem estar se perguntando aí, e qual time frame eu uso isso? E, né, eu uso essa ferramenta, eu uso o SMT no micro, no macro, e a resposta sincera é você quem decide. Então, o tempo gráfico a ser observado, o SMT vai de cada um. Vocês podem estar procurando o SMT mais no macro, antes de refinar para um tempo gráfico mais micro, e lá também procurar para o SMT, ou apenas um time frame maior, ou só no menor. Então, o exemplo aqui, a gente está usando um time frame menor, né? Time frame de 15 minutos. Lembrando, né, sempre que confluências podem te dar mais probabilidades, mas quando se tem demais, elas também te travam e podem acabar indo até te atrapalhando a entrar numa operação, né? Então, às vezes, quando a gente tem muita confluência, muitas regras, às vezes a gente acaba perdendo a operação também, pessoal. Então, isso aí vai de cada um tem sua estratégia, né? Tem sua regra aí, o seu jeito de ver o mercado, tá bom? Eu, particularmente, eu uso os time frames mais macros apenas para achar meus níveis-chave. Então, o exemplo inicial aqui que eu trouxe para vocês, né? Eu teria visto aqui, tem um Fair Value Gap aqui, tem uma liquidez muito boa aqui esperando aqui, né? A gente está numa tendência já baixista, né? O bearish. Eu vi que tem um key level ali, eu vou esperar o preço bater, aí eu vou descer um time frame menor e lá eu vou procurar um SMT, por exemplo, que seria mais uma confluência para mim, entenderam? Então é assim que eu faço, mas aí vai de cada um. Pessoal, por hoje é isso. Em uma próxima oportunidade eu vou estar trazendo para vocês o que é correlação de tempos gráficos. Então eu falei bastante nesse vídeo. Acabou que eu não trouxe para o canal ainda o que seriam, né, achar o key level, o nível chave um tempo gráfico, esperar o preço tocar e depois lá no tempo gráfico menor, um tempo gráfico relacionado com aquele que a gente viu no nosso key level, tá procurando por uma operação. Tá? Isso vai ficar para outro vídeo, vou ficar devendo vocês. E de verdade espero que tenham entendido, né, o que é e como se usa o SMT, uma ferramenta muito boa e muito importante para as operações, principalmente de SMR, né, de reversões. E se tiverem alguma dúvida, perguntem aí embaixo que eu vou estar respondendo sempre que der. Curtam, se inscrevam, compartilhem com seus amigos e amigas traders aí. E tamo junto e até a próxima. Abraço.